Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também pela TV Câmara. Concordo plenamente com a manifestação do colega vereador Eloy Frisso. Assinamos juntamente também parecer pela comissão orçamentária. Eu apenas quero aqui fazer uma defesa que este corte linear me preocupa um pouco, porque nós temos aqui 3 representantes da antiga administração que foram referendados pelas urnas, colega vereador Ruiz, Ricardo Daneluz e a Gladys Frisso. Deixaram as suas atividades particulares na época, eu me recordo, a vereadora Gladys relutou muito em aceitar, porque a responsabilidade perante o que ela ia ganhar como subprefeita não lhe trazia nenhum benefício, apenas mais trabalho, mais dissabores, e ela aceitou o desafio. E a comunidade de Caxias do Sul julgou eles pelo trabalho apresentado junto à comunidade, pelas 24 horas disponíveis, o pessoal batendo a porta das suas casas, tocando o telefone, e fizeram um bom trabalho e o povo os colocou aqui nesta casa, e com excelentes votações. Hoje, e nós conversávamos na época como secretário de obras, parceiros, portanto, deles, que o salário do subprefeito, por aquilo que eles representam nas suas comunidades, era ainda um salário fraco, o CC6 com a verba de representação. Nós temos casos de produtores que abandonaram as suas propriedades, que é o caso, eu cito um, porque ele também relutou em aceitar, nós apelamos para ele aceitar, que é o de Fazenda Souza, o Palande, um grande produtor rural, deixou seus aviários, produção, para ir se dedicar à comunidade em troca de um salário bruto, hoje de 5.104, depois do desconto, ele ganharia muito mais cuidando da sua propriedade, que é onde ele fez capital, pelo seu suor. E agora nós vemos isso reduzido para 3.402. Então isso me preocupa, bruto, me preocupa um pouco. Mas é uma proposta de campanha, de governo, e que não é a bancada do PTB que vai votar contra aquilo que as urnas referendaram com a votação que foi. Então nós vamos votar a favor. Bancada do PTB já conversamos, vereador Tomé e Cassina. Nós vamos votar a favor, evidentemente, porque é uma proposta referendada nas urnas, mas me preocupa e vamos estar vigilantes, como disse o vereador Eloy Frisso, porque isso aqui é uma meia sola, não é uma extinção completa dos CCs. Cumprimento também aos procuradores pela vossa luta, por terem conseguido manter, entendo que de forma justa, pela vossa responsabilidade, mas nós vamos ter problema ali adiante. O CC2, que normalmente é um CC que é muito estratégico dentro da administração, vai ficar com 1.938,41 bruto. Olha, tia, é só a economia dar uma melhoradinha aí fora que essa turma alça voo, porque vai ficar muito fraco, porque aqui é um cargo político. Tem desconto de imposto de renda na fonte, tem desconto de INSS, tem uma série de atribuições, e o subprefeito sabe quanto eles têm que botar a mão no bolso para poder fazer as suas comunidades andarem. É normal, como é o vereador, como é a representação política, nos expõe a essa situação. Mas a proposta vem a esta casa de forma linear, aguardamos que venha também a redução dos CCs, vereador Guerra, Vossa Excelência, como líder do governo, que também ela seja vertical, nas secretarias que tenha 2 CC8, que se suprima 1, onde tem 4 CC6, suprima 2, seja suprimido 2, e que não sejam apenas os CCs pequenos, como já vimos isso em administrações passadas. Eu entendo que tem muita gordura e muita economia para se fazer dentro da administração de outra forma que não fosse esta, mas esta foi referendada pelas urnas e nós estaremos apoiando. Secretaria de Obras, eu me recordo que com a parceria dos 3 subprefeitos que estão aqui e outros tantos, nós economizamos no primeiro ano 6 milhões de reais, que o prefeito nos autorizou, o esforço que fosse feito,
que nós, no segundo ano, eu vou me permitir, senhor presidente, pedir uma declaração de líder de forma muito breve, até para concluir o meu raciocínio. Uma declaração de líder da bancada do PTB, com a palavra o vereador Adiló de Domênico. Obrigado, presidente Felipe Grimalmar. Na Secretaria de Obras, com o auxílio dos subprefeitos e de tantos CCs e principalmente dos servidores, que eu entendo de forma justa preservar o FG, Friso, que é pequeno, perto da sua responsabilidade, nós economizamos no primeiro ano 6 milhões de reais e que o prefeito assumiu o compromisso com o corpo diretivo da Secretaria de Obras e os servidores que esse dinheiro seria destinado para a compra de equipamento estratégico para a Secretaria e que foi cumprido e feito a partir de 2014, com medidas administrativas, controle rígido, rastreador em toda a frota, reunindo o almoxarifado, poupando material, enfim, fazendo a ginástica que o pessoal muito bem soube fazer e nos ajudou a fazer e que se proporcionou uma grande economia. Continua esta economia crescendo nos outros anos. Infelizmente, a situação financeira do município reduziu a nossa capacidade de investimento na Secretaria de Obras, mas os resultados foram muito promissores, com medidas administrativas tomadas com a participação de toda a equipe, servidores, CCs, de um modo geral. Então, nós estamos hoje diante de uma proposta com a qual o PTB vai votar favorável, mas que não deixa de nos preocupar pela forma linear, atingindo todos os cargos. Evidente que a redução do número de CCs é uma decisão política, administrativa, se pode trabalhar com mais ou menos quantidade e, como vereador, nós vamos efetivamente fiscalizar que cada CC cumpra com a sua obrigação, que ele efetivamente preste o serviço e esteja à disposição da comunidade, que é o papel do CC, tempo integral, diferente do servidor de carreira que não tem essa obrigação. Não tem essa obrigação. CC tem que estar 24 horas à disposição da comunidade e não tem achar ruim. Quantos temporais e alagamentos e final de semana que parece que escolhe para dar de madrugada ou fim de semana e os CCs tinham que pular junto conosco e vamos lá, não tem achar ruim. Ou troteia ou deixa o lugar para outro. Cargo de confiança é para isso. Terminou a administração, até logo, foi um prazer trabalhar junto, fizemos o melhor possível, deixa lugar para outro. E assim vai se renovando. O CC tem esta função. Para isso ele é um cargo temporário e ele tem que ser bem remunerado. Eu entendo que a verba de representação, ela cabia. E ela cabe em muitos casos, não em todos. Por isso que eu vejo o equívoco nesse corte linear e cumprimento os procuradores por terem conseguido a sua primeira vitória em manter ela, que ia trazer enormes prejuízos para os senhores diante da responsabilidade. O procurador Vinícius sabe quantas vezes nós chegamos lá lhe colocando um baita de um abacaxi na mesa para o senhor ter que passar a caneta lá e nos respaldar, garantindo, e fomos muito bem sucedidos, com o que eu quero lhe agradecer pela prestação de serviço, pelos seus sábios pareceres que nos deram a condição e a segurança jurídica da condição da Secretaria de Obras. Então é justo que os senhores tenham essa verba de representação, porque assinam junto, assumem a responsabilidade perante a comunidade de Caxias do Sul, perante o Ministério Público e perante o Tribunal de Contas. Então, não quero me alongar, mas fica este nosso registro e vamos apostar que dê certo. Nós vamos apoiar essa proposta, então, do atual prefeito. É isso, senhor presidente, muito obrigado. À parte, vereador Bandeira, desculpe. Eu peço a palavra, presidente. Vereador Adiló, de antemão irei votar favorável a essa proposta do prefeito, mas que é uma preocupação, sim, em termos dos subprefeitos, focado na subprefeitura. A gente vê, a gente acompanha as subprefeituras do interior, meu nobre presidente, e a gente percebe que a população cobra muito.
em termos de festa do interior, em termos de participar, seja para um lado ou para outro. E se tem que estar ativo, o subprefeito tem que estar toda hora, que nem bem você falou, 24 horas por dia à disposição do povo. E nesse meio tempo, nessa cobrança, ele tem uma cobrança como nós vereadores aqui na nossa Câmara de Vereadores, Guerra. Aqui também vem toda hora pessoas que querem que ajude em jantar beneficente, em almoço beneficente, e em ingresso, eles enchem a mesa de ingresso, festa do interior. Muitas vezes tu tem que ajudar a comprar um ingresso, muitas vezes tem situações que tu nem pode, é irregular, muitas vezes tu tem que dizer, não, mas eu vou fazer isso aí, que é contra a lei muitas vezes, enfim. E o subprefeito também, junto com a comunidade, ele gasta muito em termos nessa questão. Ele não vai poder participar muito, Guerra, nesses eventos, nessas participações em termos de ajudar e contribuir, porque se ele for depender do salário para sobreviver, praticamente ele não vai sobrar praticamente nada, vereador Cassina. Mas voto favorável, sim. Eu acho que é uma direção do prefeito. Uma parte, vereadora Adiló. Para economizar, para vir dinheiro para os cofres públicos, eu acho que é uma boa ideia e votarei favorável, mas essa é a minha também preocupação em termos dos subprefeitos. Obrigado, vereador. Aproveitando seu tempo, vereador, se me permite, eu lhe cumprimento pela exposição clara de Vossa Excelência e sem demagogia, sem proselitismo, sobre a função da verba de representação. Vossa Senhoria citou os subprefeitos. Eu posso citar os diretores servidores do SAMAI. No SAMAI nós temos lá as chamadas divisões. A forma como o SAMAI se estrutura, divisão de água, divisão de esgoto, divisão financeira, assim por diante, né? Então, os diretores que assumem os cargos dessas divisões, eles recebiam uma verba de representação de 50%. Servidores efetivos do quadro, concursados. Normalmente os melhores técnicos que nós temos no SAMAI, que normalmente assumem essas funções. Esses servidores, a partir de agora, não vão ter mais nenhuma verba de representação, pelo menos a instituída nesta lei. Porque eu estou insistindo em dizer, vereadora Adiló, de que, na realidade, a extinção da lei só revoga um critério estabelecido pelo então prefeito Pepe Vargas de instituir uma verba de 50% como regra geral, né? Como regra geral. A atribuição do prefeito de instituir verba de representação continua formalizada na lei orgânica e ela passa a ser arbitrada na medida em que não tem lei ou regulamento. Aqui está muito claro. A atribuição continua com o prefeito. Nós não estamos revogando as verbas de representação. Tanto não estamos que a gente está usando como exemplo de que os procuradores permanecerão recebendo verba de representação. E, portanto, nós não estamos extinguindo. Então, portanto, e também isso não é penduricalho, né? Penduricalho eu já expliquei o que é. É aquela incorporação que tu fica lá 2 anos num determinado cargo, tu incorpora 20%, se tu fica 4 anos, tu incorpora 40%, e se tu fica 5 anos, tu incorpora 100% da diferença, né? Que hoje está no teto limite de um FG8, que é em torno de R$ 1.800, se eu não me engano, que é o teto máximo do que tu pode incorporar. Isso sim é penduricalho. Nós estamos falando de verba de representação, que é outra coisa, bem diferente, né? Mas nós não estamos revogando a verba de representação, vereadora Adiló. Vossa Senhoria citou a questão dos subprefeitos, eu cito a questão dos diretores do SAMAI, que é uma coisa que eu lidei no dia a dia. Eu estou tentando ver assim, qual é o subprefeito que vai aceitar a função de uma subprefeitura, né? Por quanto a Vossa Senhoria falou, 3.400 bruto, né? Isso deve dar uns 2.000 e pouco, né? Vão ser só o filezinho, né, a nível de critério técnico, de pessoas extremamente gabaritadas para assumir esses cargos. Obrigado, vereador.
Só para encerrar, como esse recurso provavelmente se destina à abertura da UPA da Zona Norte, que poderá ser imediato, até porque a economia começa a partir desse mês, então acho que vale o sacrifício. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.